Glória a Deus. Amados, você está fazendo um teste no áudio, tá? Para ver se está tudo ok. Antes da gente iniciar, tá bom? Então vou ficar um período em silêncio aí, os irmãos já sabem que eu estou fazendo um teste no áudio. Ok, o áudio está funcionando. Eu faço o teste no áudio, amados, antes, né? Porque já aconteceu de eu iniciar e falar um tempo, e até alguém entrar e me avisar que o áudio não estava bom, aí eu tive que reiniciar de novo, começar a falar tudo novamente, né? Então, por causa disso. Mas paz do Senhor para todos, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Estamos iniciando mais um momento de ensino da Palavra de Deus, que é transmitido na página do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós temos um encontro marcado aqui para aprendermos juntos das Sagradas Escrituras. Como já é conhecido dos nossos irmãos, nós iniciamos uma maratona apocalíptica e nós estamos a interpretar o livro do Apocalipse por inteiro, né? Utilizando aí cada verso, cada capítulo, para nós compreendermos esse maravilhoso livro. Nós estamos hoje finalizando a interpretação das cartas às 7 igrejas da Ásia, tá? Então, hoje nós vamos tratar da última carta, que é direcionada à igreja de Laodiceia. Eu até pensei em entrar, porque isso está no capítulo de número 3, né? Eu até pensei em entrar no capítulo de número 4 ainda hoje, mas o que ocorre é que o capítulo de número 4, ele é mais específico e um tanto singular ali dentro do Apocalipse. E eu queria reservar um dia específico só para ele, para a gente não atropelar aqui nas nossas interpretações ou criar algum tipo de confusão aí na mente dos nossos irmãos, tá? Então hoje a gente finaliza o capítulo de número 3. Vamos estar fazendo uma leitura, amados, está lá em Apocalipse capítulo 3, verso de número 14 ao versículo de número 22, a carta à igreja de Laodiceia, que diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, verso de número 14 ao verso de número 22. A leitura que nós fizemos é a carta direcionada à igreja de Laodiceia. Como nós já vimos anteriormente, são 7 cartas direcionadas a 7 igrejas, tá? E cada carta fala, obviamente, especificamente com cada igreja. Essa carta, no caso, fala com a igreja de Laodiceia. O primeiro verso que nós lemos, que foi o verso de número 14, que diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui segue o padrão de todas as cartas, tá? Das demais cartas. É uma identificação do próprio Jesus Cristo. Ele está se identificando. Para cada igreja, ele se identifica de uma maneira diferente. Isso para que cada igreja entenda e compreenda de acordo com aquilo que eles conheciam ou estava patente diante do conhecimento deles naquela época, naquela ocasião, a respeito de Jesus Cristo, tá? Então o verso de número 14 que nós lemos aqui é apenas uma identificação de Jesus àquela igreja. Ele está dizendo, ó, quem está
trazendo essas palavras até vocês nessa carta, sou eu, o próprio Jesus Cristo, tá bom? O verso de número 15, vamos ler o 15 e o verso de número 16, tá, amados? Que diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que que Jesus ele utiliza, né, esse tipo de palavra, essas palavras, né? Esta frase dizendo, referindo-se à igreja como uma igreja morna, sobre vomitar a igreja, né, da sua boca. Como eu disse já anteriormente, eu vou repetir ao longo de toda essa maratona apocalíptica, para entendermos o livro do Apocalipse, nós precisamos adentrar a cultura e o costume da época, do povo da época, tá? Nós temos que entrar na história deles para entender, tá ok? Os irmãos viram, não sei se os irmãos conseguiram visualizar, se não, depois, né, os irmãos conseguem ter acesso. Eu coloquei na página do Facebook hoje uma imagem e coloquei no WhatsApp também no grupo da igreja, né? Eu coloquei uma imagem lá e essa imagem é referente a este verso aqui, a esta passagem. Ali naquela imagem tem restos de um tipo de tubulação feito de pedra, tá? Aquela tubulação era aqueles restos ali, no caso, fazia parte de uma tubulação que levava água para Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica, muito rica mesmo, tá? Para os padrões da época, era algo descomunal, de toda ali a região, né, do Império Romano. Laodiceia era uma das mais ricas que existia, né? Então ela era cheia de pompas, cheia de riqueza mesmo, né? Não tinha como não considerá-la, né? Só que Laodiceia não tinha água própria. Então eles traziam água para a cidade. E essa água, ela vinha por arquedutos. Só que durante o percurso desse arqueduto, da água, né, por esses arquedutos, a água ela começava a granjear muitos minerais. E ela chegava na cidade já morna, tá? Para o povo dali da cidade, era meio que costume deles já, né? Ali beber daquela água e tal, utilizar aquela água, né? Mas para os viajantes, já que Laodiceia ficava ali em um lugar onde passavam muitos viajantes por causa da rota deles, né? Muitos comerciantes, né? Os viajantes, quando eles chegavam ali e eles tomavam da água, eles sentiam ânsia de vômito por causa do alto teor de minerais e da temperatura dela, porque ela ficava literalmente morna, tá? Então, até chegar em Laodiceia, a água já estava morna. Então, quando os viajantes tomavam aquela água, eles sentiam ânsia de vômito, tá? Então, isso era conhecido de Laodiceia, era conhecido dos membros da igreja de Laodiceia. Então, por isso, Jesus, ele utiliza, né, desta figura para expressar questões espirituais para os irmãos de Laodiceia. Então, quando eles leram isso, eles já entenderam do que se tratava, tá? Então, eles já entenderam que, obviamente, se tratava de questões espirituais, mas que se vinculava àquilo figuradamente que acontecia no dia a dia ali na própria cidade, tá? Então, quando Jesus diz: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno, então eles já entenderam do que se trata. E não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tá? Então, Jesus está falando de questões espirituais, mas é uma figura daquilo que já acontecia dentro da cidade, no dia a dia, e eles sabiam do que se tratava, ok? Bom, vamos lá. Verso de número 17, vamos ler também o 18, tá? Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça.
Como eu disse, Laodiceia era uma cidade muito rica. Então, os membros dessa igreja eram membros que tinham posses, que tinham riqueza, porque fazia parte de todo ali da cidade mesmo, né? Fazia parte, era povo também da cidade. Então, eram membros ricos. E Jesus ele deixa claro aqui que eles olhavam para si e reconhecia que de fato eles tinham riqueza. Tá? Era um reconhecimento que eles tinham. Só que espiritualmente eles estavam pobres. Por isso que Jesus ele traz este verso: compre ouro provado no fogo para que te enriqueças. Laodiceia era uma cidade tão rica que quando ocorreu um terremoto em 60 depois de Cristo, ou seja, antes de escreverem o livro do Apocalipse, né? João escreveu o livro do Apocalipse, tem a revelação, quando aconteceu um terremoto ali, de todas as cidades, a única que recusou ajuda financeira de Roma foi Laodiceia, porque o orgulho daquela cidade, deles, era tão grande que eles decidiram cuidar de si mesmos, ou seja, tipo, não precisamos de ajuda, nós conseguimos cuidar de nós mesmos, tá? Então tamanho era o orgulho deles segundo a riqueza que eles tinham. Aí Jesus vem e diz: não, vocês não são ricos, vocês são pobres, ou seja, vocês são ricos materialmente, mas espiritualmente vocês são pobres. E eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado, ou seja, ouro puro, para que vocês se tornem ricos. Ele está falando, obviamente, do sentido espiritual, mas eles entendiam do que se tratava, né? E ainda diz o texto, né? Roupas brancas para que te vistas. Aqui é um contraste, tá? Por quê? Porque Laodiceia, ela era famosa na época por tecer roupas utilizando da lã preta. A lã preta não se encontrava em outros lugares. Nessa época só existia em Laodiceia. Então as roupas que eram confeccionadas ali com aquela lã preta era para pessoas mais ricas, mais prósperas, era algo muito caro, muito caro. E Laodiceia se gabava disso, né? A Bíblia, o texto sagrado, não vai falar que os membros de Laodiceia usavam roupas de lã preta. A Bíblia não diz isso. Há uma probabilidade que se usassem, tá? Mas aqui Jesus ele traz um contraste. Ele está querendo dizer, olha, enquanto vocês se gabam de ter a roupa feita da lã preta, que é muito caro, o que você tem que procurar de mim, e o que eu posso conceder para vocês, é roupas brancas para que te vistas, porque vocês estão nus. Tá? Então note o contraste, né, entre a lã preta e as roupas brancas. Aqui, obviamente, está no sentido espiritual. Tá? Tudo isso está no sentido espiritual. Então as roupas brancas aqui é o quê? Para que eles se vistam espiritualmente, porque diante do Senhor, espiritualmente falando, eles estavam nus, porque viviam uma vida voltada não a Deus. Por isso, esta repreensão, tá ok? E ainda o verso ele vai dizer, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Em Laodiceia também era forte ali o comércio e a produção, né, de um tipo de pomada que era utilizada como remédio, né? Uma pomada ali feita, misturada com óleo. E eles utilizavam como remédio para os ouvidos e para os olhos. Então funcionava como colírio para os olhos, tá? Inclusive, até o que existia ali, né, as propriedades daquele remédio, é utilizado ainda hoje, para você ter uma ideia. Então, este colírio, né, nós podemos chamar de colírio, que eles produziam ali, ajudavam com que eles se tornassem ainda mais ricos, né? Então, tudo isso fazia parte ali da riqueza de Laodiceia. Mas enquanto eles eram donos, digamos assim, do colírio para os olhos, no sentido físico, né? Eles estavam cegos espiritualmente. Aqui Jesus vem e traz um outro contraste, dizendo que eles estavam cegos e precisava do colírio, que no sentido espiritual, tá? Então note que quando Jesus ele fala com a igreja de Laodiceia, Jesus está falando dentro do contexto deles, tá? Como eu disse já hoje, disse durante todos esses dias que nós estamos interpretando o livro do Apocalipse, e eu já disse que vou falar até o final. Entrar no contexto do povo da época, no tempo, para que nós possamos entender e compreender o livro do Apocalipse, tá ok? Então, quando Jesus ele fala essas coisas, Laodiceia entendeu, tá?
Para nós entendermos é mais complicado, a gente tem que adentrar lá o costume deles, a história, né, ao tempo deles. Mas para eles entenderam na hora, tá? Então note que com cada igreja, Jesus ele fala de uma maneira diferente, dentro do contexto de cada igreja, de cada cidade. Tá? Você não vê Jesus falando sobre isso daqui, colírio para os olhos, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Tiatira, eles não iam entender, né? A Laodiceia já entendeu perfeitamente, porque fazia parte do contexto ali do dia a dia deles, tá? Então, quando o texto ele fala, que o verso 17 e 18 que nós lemos, que fala sobre roupas brancas, né? Fala sobre, aliás, ouro provado no fogo primeiro, roupas brancas e colírio, é porque está dentro do contexto deles lá, ok? Então nós lemos o verso de número 17 e 18, agora o verso de número 19. Eu repreendo e castigo todos quantos amo, pois zeloso, arrepende-te. Aqui não há como que se diz, uma profundidade de interpretação. Aqui está no sentido literal, o que o verso diz é aquilo que de fato é. Aqui é a demonstração do amor de Deus, né, na repreensão dele. Deus está demonstrando, ele está dizendo que o seu amor também é demonstrado na repreensão, não somente no abençoar. Não carece de interpretações profundas neste verso aqui, tá? Verso de número 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amados, este verso aqui, ele é interpretado de uma maneira diferente do que o contexto ele pede, tá? A ideia aqui no sentido espiritual, no sentido escatológico, né? De que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Ele está à porta e bate, se a gente não abrir a porta, não seremos arrebatados, não seremos levados por ele e tal. É uma ideia, assim, uma interpretação, escatologicamente falando, plausível e até permissível. Mas se nós formos interpretar dentro do contexto, não é sobre isso que está falando. Podemos conjecturar para este lado? Claro que sim, o livro do Apocalipse nos permite fazer isso. Até porque o livro do Apocalipse ele é um livro cheio de figuras, né? Cheio de alegorias, tá? Então, é possível, sim. Mas dentro do contexto, o que Jesus está falando aqui com Laodiceia é sobre intimidade, tá ok? Por quê? Laodiceia era uma igreja que estava pobre espiritualmente diante do Senhor, estava nua espiritualmente e cega espiritualmente. Eles não tinham nenhum tipo de intimidade com Jesus. Aí Jesus vem e diz para eles, se eu estou à porta e bato. O povo judeu sempre foi um povo muito hospitaleiro, tá? Desde antes de formar a nação israelita, né, o povo hebreu existir, eles vêm de uma cultura hospitaleira. Note que quando Ló esteve lá em Sodoma, ele morava em Sodoma, quando os anjos desceram a ele e encontrou ele ali na porta da cidade, a Bíblia diz que Ló instou com eles para que eles entrassem e passassem a noite na casa dele, né? Embora eles não queriam passar, ele ali ficou ali tentando convencê-los, né, a passar a noite na casa deles, e eles entraram, passaram a noite. Quando os homens de Sodoma ali, que eram perversos, procurou a casa de Ló, pedindo para que tirasse aqueles homens para fora, Ló ele falou, não, eu não posso fazer isso, porque eles estão debaixo do meu teto, da minha proteção e tal. Falou, aqui tenho as minhas filhas, que ainda não conheceram homem nenhum, faz com elas o que vos bem parecer, mas não maltrate esses homens. Então note que a hospitalidade que eles ofereciam era algo assim de grande valia, tá? E é diferente da nossa cultura, né? Mas a hospitalidade era algo assim muito valoroso para eles, né? Inclusive o judeu, dentro da cultura judaica, eles imaginavam que alguém que viesse à residência ali, viesse a se hospedar ali, um visitante, um peregrino e tal, poderia ser Deus se passando por um ser humano, né? Eles imaginavam isso fazia parte da crença deles, tá? Então eles eram bastante hospitaleiros. Quando Jesus ele diz, estou à porta e bato, está falando o quê? De intimidade, de hospitalidade. Porque quando o verso ainda diz, se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, está falando de literalmente comer no mesmo prato, tá?
Lembrando que a ceia, que ele diz cearei com ele, não está falando da Santa Ceia, o que nós conhecemos como Santa Ceia. Lembrando que a expressão Santa Ceia não existe na Bíblia Sagrada, tá? Isso daí é a igreja, nós que colocamos, Santa Ceia. Mas não existe essa expressão Santa Ceia, só existe ceia do Senhor, tá bom? Mas isso que nós conhecemos como Santa Ceia ou como ceia do Senhor não tem nada a ver com este texto, tá ok? Então não podemos fazer essa ligação. A ceia, como alguns dos nossos irmãos já sabem, era a janta que eles tinham no período ali da tarde para a noite. Seria o jantar nosso. Nós chamamos de janta, eles chamavam de ceia. Só que o deles eram a tardezinha antes de escurecer, né? Então Jesus diz, cearei com ele e ele comigo. Era o costume deles comer literalmente no mesmo prato. Isso fala de intimidade, tá? De proximidade. É disso que o verso está falando. Tanto é que Jesus, quando ele fala a respeito de Judas Iscariotes, isso está lá em Mateus 26, verso de número 23, ele diz, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Isso não está no sentido figurado, era literal, que Jesus estava ceando ali com os discípulos e literalmente eles colocavam a mão no mesmo prato. Eles molhavam, o chamado molhar o bocado, né? Que é pegar o pão e molhar ali no caldo, um caldo de sopa, por exemplo, né? Molhar o bocado. E tem até um texto, que agora me falha a memória, que ele diz, né? Aquele que eu der o bocado molhado, né? Será o traidor. Então, quando Jesus diz colocar a mão no prato, está falando de proximidade. Então, Judas era aquele que estava próximo ali de Jesus e tal, eles estavam ceando todos juntos. Então, este verso aqui, quando diz, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo, está falando literalmente de intimidade. Ou seja, se você abrir a porta, eu vou ser íntimo de você e você será meu íntimo também. Seremos íntimos um do outro. Está falando de proximidade. Este verso vai além disso, dá pra gente abrir aqui um leque dentro dessa interpretação, aí já vira uma outra mensagem, um outro ensino, uma pregação até, tá bom? Bom, verso de número 21, o 21, falta o 21 para ler, né? É isso, eu li o 20, o 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono. Óbvio que é o sentido figurado, né? Não, o trono de Cristo não é gigantesco para que todo mundo se assente junto, né? Aí ele diz, eu se assentei com meu pai no seu trono. Não significa que tem um trono lá e Jesus e o pai estão sentados num trono só, um do ladinho do outro. Não é isso, amados. Está no sentido figurado. Aqui está falando de reinar, de governar, tá? Tanto é que Laodiceia, por mais que era uma cidade muito rica, ela era subordinada a Roma, tá? Roma é o que imperava, então era superior a Laodiceia. Por mais que ela fosse muito rica e tal, independente financeiramente, ela ainda assim, ela se submetia a Roma. Então Roma reinava sobre Laodiceia. E isso era conhecido dos laodicenses ali, né? E dos membros da igreja. Aí Jesus vem e diz, ao que vencer, eu lhe concederei que assente-se comigo no meu trono, como eu sentei no trono com meu pai. Jesus está falando, tipo, vocês não serão governados por ninguém. Pelo contrário, vocês governarão, tá? Lembrando que aqui está apontando para a segunda vinda do Senhor, que trata-se do início, depois ali da Batalha do Armagedon. A gente vai falar tudo sobre isso, tá? Durante a nossa maratona aqui. E posteriormente o reino milenar, onde Cristo reinará com a igreja. Essa promessa não é só para Laodiceia, tá? Para todos aqueles que forem salvos, né, no Senhor ali, reinarão com Cristo, tá bom? Então esse é o verso de número 21 e o verso de número 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Outro padrão de todas as cartas, né? Aqui, novamente, Jesus está chamando a atenção dos laodicenses, nesse caso, né, para tudo aquilo que já foi dito, ou seja, estejam atentos, muito atentos, bem atentos a tudo aquilo que eu acabei de dizer, tá ok? Então aqui nós finalizamos, amados, a interpretação das cartas às 7 igrejas. Nós finalizamos o capítulo de número 3 de Apocalipse. No próximo ensino, nós vamos iniciar o capítulo de número 4, tá? Como eu disse, eu decidi deixar
não trazer nada do capítulo de número 4 aqui hoje, para que não venha uma coisa atropelar a outra, porque o capítulo de número 4, ele é um tanto singular em relação à mensagem às 7 igrejas, e é o que vem posteriormente ao capítulo de número 4, tá? O capítulo do 4 basicamente é uma apresentação daquilo que João ele encontra ali no céu, tá? Então até aqui, João, a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Mas só para a gente concluir. Até aqui João ele ainda está em Patmos e ele ainda não foi levado para o céu, tá? Ele vai ser levado para o céu no capítulo de número 4. Então até aqui o Senhor Jesus está mostrando para ele coisas, falando com ele coisas e ok. Mas no capítulo de número 4, uma porta vai se abrir no céu, Jesus vai chamar ele para dentro, ele vai ser arrebatado em espírito, vai ser levado nas regiões celestiais, e ali ele vai vai ver mais coisas, né? E ali o Senhor também falará com ele, e isso está tudo ali no capítulo de número 4. E ali no capítulo número 4, inclusive, ele tem muitas figuras ali, sabe? Muitas coisas que se a gente se prender e tentar interpretar nas minúcias, a gente vai ficar mais de um mês só no capítulo de número 4, para você ter uma ideia, então é bem complicado. Mas Jesus vai nos dar graça para a gente conseguir trazer aqui uma interpretação completa e bem objetiva também, né? Em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor nesse momento, e na próxima sexta estaremos juntos para dar continuidade à interpretação do livro do Apocalipse. Amém? Senhor Jesus, obrigado por tudo. Te agradeço, Tu és maravilhoso, tem abençoado as nossas vidas. Não somos dignos, ó Pai, mas o Senhor é misericordioso. Continue a abençoar a cada vida dos Teus filhos, aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Abençoe sua família, seu lar, sua casa, livre de todo o mal, de toda a obra do adversário. Tudo que o inimigo planejar caia por terra. Trabalhe em cada coração, em cada alma, em cada mente, em cada vida. Que acima de tudo o Teu nome seja estabelecido sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha a crescer sempre, Pai. Que nós venhamos a diminuir-nos. E que o Senhor, ó Deus, venha nos auxiliar para que possamos alcançar mais de Ti a cada dia mais, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração. Que todos juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos ricamente. Fica na paz, amados.